Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso InovaCast. E o assunto de hoje é beleza, beleza aqui no nosso Seridó. E estamos trazendo dois profissionais bem importantes aqui para a nossa região, né? Vamos trazer aqui Thales Nóbrega, que ele é o presidente da Associação de Empresas de Beleza aqui no nosso estado, e Daniel Dantas, que ele é distribuidor de produtos cosméticos. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Obrigado. Então, eu sou Thales Nóbrega, né? Eu sou proprietário de salão, dono de salão de beleza também, e um associado da EB atualmente, presidente da nossa Associação de Empresas de Beleza do Rio Grande do Norte. É, quero agradecer em primeiro lugar o convite, Karen, por estar aqui, né, compartilhando aqui a companhia com o Thales e dizer que tratar do tema de beleza é tão importante quanto o próprio ecossistema de inovação trata de inovação, né? Então, estou aqui exatamente para a gente debater tão importante assunto aqui para a nossa região. Importante falar que Daniel, ele faz parte da governança do ecossistema aqui de Caicó, né? E por isso estamos trazendo esse assunto bem importante hoje para discutir um pouco mais sobre essa área que é bem importante aqui na nossa região, que nós temos diversos profissionais, né, de beleza aqui na nossa cidade. E aí hoje nós vamos estar falando um pouco melhor sobre esse assunto. E eu queria começar com o Thales, queria que você falasse um pouco melhor sobre essa associação, como é que funciona, desde quando surgiu. Então, a associação ela surgiu de uma forma bem, digamos assim, orgânica. Nós estávamos no Sebrae, um grupo de empresários fazendo algum curso ligado na nossa área, e de repente surgiu lá várias demandas, vários assuntos que eram de interesse comum daquele grupo. E a gente já marcou um outro encontro, vamos tratar disso aqui, um café, depois vieram outros encontros. Bem, vamos fazer uma associação, né? A gente resolveu, na mesa tinha também contador, tinha advogado, são todos donos de salão, e aí a gente resolveu colocar isso no papel e fazer a coisa como tinha que ser feita. O objetivo, network, mas também tratar das dores naquele primeiro momento. E em seguida a gente teve muita demanda porque isso era 2016, veio a questão da lei Salão Parceiro, né? Nós já estávamos atuando em cenário nacional, né, trabalhando para que a lei fosse aprovada, e uma vez ela sendo aprovada e entrando em vigor, nós precisávamos colocá-la na prática. E naquele momento surgiam muitas dúvidas no mercado de beleza, muita dúvida. Ninguém sabia ao certo como aplicar a lei dentro do seu salão. E aí foi crucial que a associação existisse para que nós pudéssemos trabalhar ela na sua forma mais completa possível, trazendo benefícios para os associados na época da Hebe, mas também para todo o mercado de beleza. Quais os principais benefícios que a associação pode estar trazendo para os profissionais de beleza aqui da cidade? Na minha opinião, network é o principal motivo pelo qual a gente procura associação, procura ser um associado à Hebe, né? Lá você vai ter, inicialmente, um grupo de pessoas que têm interesses em comum, que têm as mesmas dores, que têm os mesmos dilemas e também as mesmas soluções, muitas vezes, para algum problema que venha a surgir dentro do seu salão. Eu estou muito voltado para salão, mas vale ressaltar, nós também temos clínicas de beleza e estética eh, como associados à EP também, participando também conosco. Esse é o principal motivo. Tem muitas outras coisas e benefícios que você pode estar usufruindo sendo um associado à EB, porém eu deixo esse como sendo assim o máximo. Quem participa sabe que quando tem uma demanda, joga lá no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp também, ou procura a assessoria jurídica, a assessoria contábil da EB e rapidamente consegue resolver sua demanda. E muitas vezes, assim, com soluções que estavam tão próximas da gente, tão simples, mas que você não consegue visualizar sem que você esteja participando de um ecossistema. E para o pessoal que está aqui nos assistindo, como é que eles podem fazer para se associarem, né? Para se associar, você procura lá o Instagram da EB. No final eu vou pedir para você colocar. E aí você vai ter um telefone que vai entrar em contato e rapidamente alguém, né, do suporte administrativo da associação vai
entrar em contato, mandar o estatuto, mandar a ficha de inscrição e você se torna um associado à EPA. Muito bom. Daniel, e quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais aqui da beleza, quando querem entrar nesse mercado? Na minha concepção, Karine, o principal desafio para o profissional é a mentalidade, né? Porque a técnica a gente aprende com muita facilidade, né? Eu acredito que Thales compartilha comigo esse pensamento, porque assim, eu posso fazer um curso hoje rápido, a internet está aí, você aprende muito rápido as coisas, né? A técnica tá aí, disponibilizado, algumas marcas disponibilizam videoaulas, né, workshops, disponibilizando a prática para o profissional. Mas quando você não tem a mentalidade empreendedora, você acaba travando ali o seu profissionalismo. Então, acho que o principal desafio para o profissional da área da beleza, como o próprio Thales falou da associação, não somente para o cabeleireiro, mas a barbearia, a esteticista, o nail designer, a própria cabeleireiro, o cabeleireiro, né? É a mentalidade. Então, quando ele consegue fazer, mudar, virar a chave, entender que ele deixou de ser uma simples cabeleireira, um simples cabeleireiro e passa a ser um empreendedor da área de beleza, aí sim ele consegue destravar muita coisa. Então, acho que o principal desafio na área aí é você atuar na área, é mais a questão da mentalidade. E a gente trabalhar isso. Aí dentro disso aí, outros desafios é a falta de capacitação. Então você não pode ir somente com a técnica, você tem que se capacitar a trabalhar a gestão do seu negócio, a tratar o seu negócio, o seu salão, o seu espaço como um negócio, né? Então, essa visão mais ampla, então a capacitação, a formalização, né? E logicamente você está atenado com o que o mercado tem aí a oferecer, né? Concorrência tem, isso é fato, é um desafio, é para o profissional, porém a gente não pode encarar isso aí como uma dificuldade, um empecilho para atuar ou se desenvolver na área da beleza. Pelo contrário, né, quem mais se desenvolve é aquele que oferece um diferencial. Antigamente, né, os profissionais da área da Quem beleza, inova, né? e quem inova, os profissionais ele tinha aquele estereótipo de ser tudo. Eu sou cabeleireiro, eu sou manicure, eu faço corte, eu faço maquiagem, eu faço unha, mecha, tudo. E hoje não, existe dentro do próprio segmento de beleza, tô tratando somente de cabeleireiros, né? Mas aí a gente entrando em outras áreas, mas hoje você tem uma especialização na área de colorimetria, você tem uma especialização na área de visagismo, você tem uma especialização na área de mechas, iluminado, loira, morena. Então, assim, é muito amplo. O mercado é concorrido? Sim. Porém, quando você se destaca e faz o diferencial, inova, aí você consegue eliminar muitos percalços aí no caminho. Em 2020 nós tivemos a pandemia, né, que foi bem impactante. Vocês acham que esse momento de pandemia foi o momento dessa virada de chave, onde os profissionais sentiram o desejo de inovar, mudaram um pouco essa mentalidade, ou vocês acham que ainda continua, não teve essa virada de chave? Por favor. Naquele momento eu acho que eu acredito, né, que foi um momento de mutação ali no mercado, foi um ponto de mutação, posso tratar dessa forma. A gente pensava em sobrevivência. Nesse momento também foi muito interessante, o que que eu tirei de bom, porque eu sempre procuro tirar algo de bom, mesmo daquilo que parecia ser um desastre. É, Nós começamos a fazer muita criatividade, a pensar muito criativo. Precisava fazer um negócio rodar, precisava fazer a coisa acontecer e continuar. E a criatividade, a gente começou a pensar muito fora da caixa, digamos assim, onde está bem popular. A gente começou a imaginar coisas e aquelas coisas foram acontecendo. Se não houvesse a pandemia, se não houvesse aquele desastre, estava todo mundo muito ainda fazendo o que o outro estava fazendo, todo mundo muito ainda caminhando ali em fileirinhas. E você começou a ver um salão se distanciar muito de um outro, um espaço de beleza fazer muito diferente, porque cada um precisava sobreviver. E aí eu acredito que a pandemia, se eu for tirar algo de bom desse momento tão ruim, foi esse incentivo, digamos assim, quase que forçado a criatividade, a gente pensar muito e fazer as coisas acontecerem fora daquilo que era normal para a gente. É, como o Thales falou, né? Tirar uma coisa boa de um momento tão trágico para a população, né?
o profissional ele teve que se reinventar nesse momento, né? E era importante, porque senão poderia simplesmente. Nós tivemos, infelizmente, profissionais que tiveram que fechar suas portas, né? Entraram num momento muito difícil, tanto financeiramente como psicologicamente, né? Então, assim, pensar fora da caixa era a primeira opção que o profissional tinha, né? E eu falo isso com expertise, o, perdão do uso da palavra, assim, com conhecimento de causa, porque a minha esposa, profissional da área da beleza, cabeleireira, ela teve que se reinventar nesse processo. Ela teve que passar por tudo aquilo, né? A questão da doença, o afastamento, o cancelamento, o não poder receber clientes no seu espaço, né? Toda a adequação do espaço, poder receber o cliente, né? Então, o uso das redes sociais. Então, o profissional que conseguiu se reinventar, eu acho que foi o melhor workshop, né? Como que eu posso dizer? O melhor treinamento que o profissional teve nesse momento foi a pandemia, porque ele teve que se reinventar. Foi a mutação, exatamente, né? E eu acredito que também tenha sido uma virada de chave para muitos. Isso, trouxe um destaque para aqueles que conseguiram ter a criatividade, né, que como o Thales falou, soube inovar e soube fazer proveito, muito do marketing digital, né, das redes sociais, que Sim. teve uma grande evidência, nesse momento de pandemia. E também não foi diferente para o pessoal da área da beleza, né. E aí eu queria saber quais são as estratégias que podem ser utilizadas para atrair mais clientes normalmente, né, tirando do contexto da pandemia, mas o que é que os profissionais de beleza podem fazer utilizando-se de redes sociais para atrair mais clientes? Então, eu percebo que se você for pegar, né, e começar a observar e analisar aqueles profissionais que eu particularmente chamo cabeleireiros, não bem para a área de cabeleireiro, né? Cabeleireiro de 1 milhão, eu adoro dizer essa frase lá dentro do salão. Que são os cabeleireiros que conseguiram chegar a um certo patamar de glória, digamos assim. Eles unem muito a capacidade com a criatividade. Voltamos a falar de criatividade. Eles são capazes de realizar algo com muita perfeição, com muita beleza, com muita, digamos assim, maestria, e automaticamente eles têm a criatividade. Perdão, primeiro vem a criatividade, depois a capacidade de realizar. Pega esses cabeleireiros e veja o que, é que eles estão fazendo. Continuam cortando cabelo, continuam cortando cabelo, continuam fazendo as mechas, continuam fazendo as mechas. Mas eles conseguem serem criativos com a capacidade de tornar aquilo real, né? Ele domina muito bem o digital, ele faz aquele cabelo, depois ele consegue fazer um vídeo perfeito, unindo as duas coisas, e ele consegue o ápice. Eu acredito que eles precisam continuar entendendo e estudando muito essas ferramentas digitais e entendendo e estudando muito também a parte técnica para que eles continuem fazendo fluir e colocando em prática essas ideias, essa capacidade que eles têm de serem criativos, de executarem e de jogarem isso para o mundo, para que as pessoas consigam perceber e ver valor naquilo que eles fazem com tanta maestria. Só complementando, né, anteriormente, muito antes, né, das redes sociais, o catálogo do profissional da área da beleza, da esteticista, do barbeiro, do cabeleireiro, da massagista, era as revistas, eram as pastas, né, tipo catálogo, que eles colocavam algumas fotos lá. A rede social, ela é o catálogo do profissional, né? Eu falo muito assim, não é na questão de você inventar a roda, mas a principal coisa que o profissional tem que fazer, primeiramente, é fazer. Antes feito do que não feito, né? Lógico, você tem que pensar na qualidade da imagem, poder passar uma imagem mais bem do trabalho que você desenvolve dentro do salão de beleza, dentro da área de cabeleireiro. Mostrar o cabelo bem feito é importante, sim, mas antes feito do que não feito.
né? Aí sim, lógico, você vai ter que estudar porque a era é digital, como diz o nome, a era é digital. Então você tem que se adequar a esse novo contexto, né? Você não pode somente esperar que o cliente vá chegar e passar na sua rua, bater na sua porta, tem hora. Não, você tem que ir conquistar o seu cliente, você tem que fidelizar o seu cliente. E como que você fideliza isso? Mostrando que você é capaz de desenvolver um serviço, um trabalho bem feito, porém, saber reter aquele cliente, você saber trabalhar, entender as expectativas daquele cliente, né? Então, assim, eu acho que a principal forma, atuar nas redes sociais para atrair mais cliente, é você entender como o cliente está ali, é a humanização. Digital já tem aquele afastamento, né? Aí de cada um de um lado, não tem mais aquela, né, aquele aperto de mão 100%, né? Até o cliente vir ao seu salão. Mas é você também procurar um pouco humanizar todo esse contexto na era digital para poder atrair o seu cliente. A partir daí você começar a trabalhar, fidelizá-lo, né? E como é que você fideliza? Não é simplesmente pelo trabalho bem feito, porque aí eu posso dizer que o cliente pode estar à procura de preço, pode estar à procura somente foi aquele momento que está de passagem naquela cidade, mas é o trabalho contínuo para você manter aquele seu cliente na sua base. E a partir daí, aquele velho papo, né? O boca a boca. É uma das formas mais eficazes ainda dentro do cenário da beleza, não só do cenário da beleza, mas em todos os setores, né? Ainda é o boca a boca. É interessante que eu, agora há pouco, estava debatendo, eu criei uma. Saindo agora aqui da associação, indo lá para o salão. Eu criei uma arte, né? E era uma campanha, tipo assim, não era campanha, era um combo. Cliente para agora, para o dia da mulher. Hum. O cliente vai fazer lavagem mais escova mais finalização de tanto por tanto. Combinadozinho ali, para a gente vender no Dia das Mulheres, fazendo uma ação. E aí, um dos cabeleireiros entrou no grupo e disse, um dos nossos profissionais parceiros, e o que é a finalização? Aí eu parei, aí eu olhei para meu sócio e disse, e o que é a finalização? Porque eu entendia que a finalização é que após a escova alguma coisa precisava ser feita. E meu sócio respondeu na hora, assim, na lata. A finalização ela pode ser o produto que ele tem para oferecer para cliente, o olhinho, O o home care. spray, né, o fixador, como também pode ser a foto, pode ser o vídeo, né? Entregar para o cliente ali uma foto ou um vídeo, postar na rede social, porque quando você posta na sua rede social e marca sua cliente, está entregando para ela, porque na maioria das vezes, 99% dos casos, ela vai repostar. Né? E Nossa. ela vai repostar porque ela sentiu bonita, sentiu ali que gostou do serviço. E isso ela vai lhe ajudando também a vender ainda mais e a distribuir na rede. É o E é algo uma, a est- mais, né? É e um é uma algo a mais. estratégia, é uma estratégia que deve ser usada, é o collab. A própria plataforma já disponibiliza isso, é a colaboração. Que ela se sentindo bem, ela vai compartilhar aquilo e automaticamente o alcance se torna bem maior. Então, dentro da rede social, isso é uma estratégia, né? E- Nós sabemos que Caicó, em especial, é um grande exportador de profissionais dessa área, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês, o futuro para esse segmento, né? Para essa área de beleza aqui da nossa cidade. O que é que vocês visualizam de futuro para esse setor? Olha, eu visualizo muita coisa boa, muita grandeza para todo mundo. Caicó de fato tem é uma grife quando se trata principalmente de profissionais da área de beleza, não só disso, mas também da área do artesão, digamos assim. Volto a falar novamente da criatividade. Então, assim, é um mercado muito bom, muito gostoso de se trabalhar, um mercado muito grande também, com muitas opções. E o que que eu posso dizer, assim, para os profissionais da área da beleza? A gente percebe que muitos precisam sair daqui muitas vezes para ganhar grandes centros e obter, digamos assim, o tão esperado sucesso. Hoje não é mais necessário que se faça assim, né? Você pode continuar no seu local e crescer não necessariamente verticalmente, mas horizontalmente, digamos assim. Antes você precisava abrir um salão para obter o sucesso. Hoje nós temos cabeleireiros de 1 milhão dentro de salões como profissionais parceiros, né? Eles escalam de outra forma.
eles vendem curso, eles começam a ser representantes de marcas, atuando dentro de espaço, que hoje um salão, como por exemplo o nosso, ele é basicamente um hotel de serviço. Um hotel ali tem toda uma hotelaria para oferecer para o profissional, mas a estação é dele, o nome é dele, a marca é dele, né? Ele é o profissional, ele é a empresa ali dentro do espaço. E eles não necessariamente precisam mais sair, porque aí vem outras coisas que começam a desencadear quando você, na, há 20 anos atrás, não sei, eu estou há 10 anos no mercado de beleza, era um pouco mais complicado. Né? Você precisava abrir um salão. Quando você abria um salão, vinha junto com ele, com o salão, uma série, e geralmente o profissional abriu o salão quando ele já estava numa demanda que ele não conseguia mais atender sozinho. Ele estava trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, e ele entendia que, e ele, na maioria das vezes, eu estou falando na prática, ele já tinha comprado um carrinho, uma casa, já tinha umas prestações, ele precisava fazer a renda dele crescer, a remuneração dele crescer, e ele só tinha uma forma, abria um espaço, contratava gente, porque ele achava que botando gente para trabalhar para ele, ele Eu- conseguiria arrancar. Mas aí vem uma outra questão. Quando ele colocava gente, aquelas pessoas que estavam ali começam a se desenvolver bastante também e às vezes até ter mais cliente do que o dono do salão, que não que eu estou dizendo que é certo ou que é errado, mas com a cabeça fresquinha para poder pensar, para poder ser criativo, para poder eh, eh, empreender. E aí o que que a gente viu muito no mercado? A gente viu muito, principalmente em São Paulo, que é um grande centro. A gente viu grandes cabeleireiros nascerem dentro de espaços de salão. Está aí o Estúdio W, que foi um exportador de grandes profissionais que hoje Uhum. estão no mercado, representando a Vela, representando a L'Oréal, a nível não só Brasil, mas a nível mundial, embaixadores, e eles cresceram dentro de espaços de beleza. Alguns até abriram espaço, eu tive agora recentemente com, não vou expor aqui a pessoa, mas que até se arrependeu. Quer dizer, é uma maneira, é uma visão de crescimento. Então, hoje, há ferramentas digitais, as ferramentas permitem você escalar e permitem você empreender muito sem necessariamente precisar ter que ir para um grande centro ou ter que abrir um grande salão para poder ganhar uma certa visibilidade e sucesso. Falando a nível Rio Grande do Norte, né, Thales é muito mais apto para habilitado para falar isso, perdão, mas o setor de beleza, né, dentro do Rio Grande do Norte, um potencial enorme, né, pelos números do próprio Sebrae, que hoje 4 mil e poucos formais, né, aqui só no estado do Rio Grande do Norte, com a previsão de crescimento aí de 108,8%, acima de 100%. Isso é muito bom. Aqui dentro de Caicó, utilizando os mesmos números do Sebrae, cadastrados lá no banco de dados do Sebrae, 295 profissionais formais. Isso eu tô falando de todos os setores, não só cabeleireiro, mas barbearia, esteticista, manicure. Então, assim, só para você ter uma ideia, vamos falar que a população de Caicó está em torno de 61 a 62 mil habitantes, né? Vamos dizer que da faixa etária dos 16 até os 60 anos, que é aqueles que cuidam, né, faz o autocuidado na questão da beleza, né? Vamos tratando em torno de uns 33 mil. A gente fazendo isso aí, um cálculo básico de cego aí, em torno de 100 a 105 pessoas por profissional. O mercado ainda é muito promissor. Isso falando de dentro de Caicó, né? De 60 mil, de 61 mil habitantes, de 33 mil nessa faixa etária de 16 a acima de 60 anos, e nós temos somente 200 e poucos formais, né? Então, assim, muita coisa tem para acontecer. Caicó, como você mesmo falou, Karine, é um exportador, eu falo isso e repito, Caicó é um exportador potencial de profissionais. Só que a gente tem que, o quê? Reter esses profissionais aqui, dar visibilidade para ele. Então, eu acredito que a partir de agora, o GT de Beleza, dentro do ecossistema local de inovação, e agora em parceria com a EB, Rio Grande do Norte, né? A gente vai começar a desenvolver os profissionais aqui da área. Ou melhor, desenvolver não, né? É capacitar esses profissionais para que eles comecem a ter uma visão empreendedora, uma visão de negócio, formalizar. Eu vou trabalhar muito a questão da sigla, vou falar muito a questão da sigla formalização, capacitação e valorização, é FCV, que é você se formalizar buscando sempre o bônus,
da formalização, se capacitar através de ideias, de workshop, de treinamentos, de eventos, de feiras que eu quero trazer em parceria com o ecossistema e com a associação e valorizar, o profissional se valorizar, né? Então, assim, Caicó é sim um grande potencial, é sim um grande berço de profissionais e, logicamente, esse arcabouço aí tem que permanecer durante muito tempo. E a questão também da lei do salão parceiro, não é isso? Que é uma questão bem importante que a gente pode estar trazendo mais informação, cada vez mais informações sobre essa lei para os profissionais dessa área aqui na cidade. Eh, e eu também sei, Daniel, que o GT de Beleza, né, está organizando alguns eventos, né, bem importantes para esse setor aqui em Caicó. Eu queria que você falasse um pouquinho Com certeza. melhor sobre eles. Com certeza. Então, para esse primeiro semestre, nós já vamos estar realizando, né, o dia 23 de março, né, o evento Workshop Papo de Salão voltado para a barbearia, né. Então vai ser agora, foi dia 23, né, no caso, e para o primeiro semestre agora nós vamos ter um voltado para a área de podologia e outro voltado para a área de terapia capilar. Não temos ainda uma data definida, estou tratando com os profissionais, né? Vou tratar também com o Thales, que é um dos nossos parceiros, assim como o ecossistema local e o Sebrae, que está realizando esses eventos, né? E para o segundo semestre também nós já queremos entrarmos aí com força e fortalecer ainda mais a questão da Feira da Beleza aqui na cidade de Caicó. Já é o segundo ano consecutivo que a feira acontece, né? Nós tivemos pontos positivos na feira e nós vamos, o GT da Beleza, o Ecossistema Local de Inovação, e junto com a EB aí, somar esforços para que se tornamos referência, né? Nós somos eixo aqui. Recife, João Pessoa, Campina Grande, Natal, Fortaleza, Mossoró são referência na beleza, né? E Caicó não pode ficar de fora, né? Então, nós temos aí muita coisa para acontecer nesse primeiro semestre e vamos lançar logo aí o calendário de eventos para o segundo semestre. Muito bom. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria de saber que conselho vocês dariam para essas pessoas que estão iniciando agora nesse mundo da beleza, seja cabeleireiro, seja barbeiro, seja manicure, esteticista. Qual o conselho que vocês têm para dar para esse pessoal? Olha, é um mercado, como a gente vem falando aqui, muito promissor, mas, perdão, é necessário que a pessoa tenha muita coragem, né? A gente, alguém disse isso em foi até um podcast que eu assisti essa semana, já me lembrei aqui, foi João Adib da CIMED. Ele disse assim, é, a, o sucesso é totalmente incompatível com a preguiça. Então não pode ter preguiça, né? Para fazer sucesso, tem que ter muito trabalho, tem que ter muita coragem para fazer. A gente estava falando agora de números aqui, a gente não tem nem noção do tamanho desse mercado que ainda não aparece, que está na marginalidade, Uhum. na margem, perdão, né? Mas é marginalidade Mas também. Por quê? Porque eles não. Até essa semana passada eu estive em um evento. Você estava também, Sebrae, não foi semana Sim, passada, foi mês passado. foi. E nós estávamos. Eu convidei um colega meu que tem uma barbearia em São José, lá perto de Natal, na Grande Natal. E eu, rapaz, vamos lá, um evento, o Sebrae vai fazer, bacana. E ele mandei o link para ele se inscrever e ele não tinha CNPJ. E ele é grande já. O pior que tem é que ele é grande. É ele, a esposa dele, já estão funcionários lá. E eu disse, rapaz, tu não tem CNPJ? Ele disse, não, Thales, para que que eu vou pagar imposto se eu não preciso? Se aqui não tem fiscalização, ele tá lá num bairro mais simples. E eu disse, mas aí então você não vai poder ir pro Sebrae, pro evento do Sebrae, porque para fazer a inscrição precisava colocar lá o número do CNPJ. Mas o cara sustenta o filho, a mulher e gera renda dentro da casa dele com a barbearia. E a mulher dele também cabeleireira. Então é um mercado ainda muito grande de pessoas que não entraram nessas estatísticas que você falou há pouco, porque acham que não devem ainda, que não precisam, ou porque tem medo de perder algum benefício que de repente eles têm. Mas essa galera tem uma função social, tá gerando renda, e precisa, assim, vir para a gente enxergar eles precisam vir para a formalidade, para que nós possamos alavancá-los, porque senão também eles ficam pequenininhos. Então esse é qual o recado que eu dei, venha para a formalidade, venha aparecer nas estatísticas,
para que a gente possa trazer vocês e a gente possa também somar junto com vocês em alavancar a carreira. Tem muito espaço. E aí até posso dizer assim, porque também Caicó não pode ser um exportador, né? Também não, Pode não ser é. também. O mundo precisa de caicoenses aí, brilhando lá fora também, né? É mostrar os benefícios, né, da formalização para esse pessoal, né, para que eles saiam do anonimato e virem empresários formais, né? Vou Ve- colocar ve- assim. Venderam muito a questão do ônus, né? Essa questão da formalização, venderam há um pouco tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, venderam muito a questão do ônus. E esqueceram de apresentar os bônus que a formalidade traz. Então, assim, eu acho que esse momento que é o papel da associação, que é o papel do GT da Beleza, assim como o ecossistema local de inovação, também é exatamente trazer esse profissional para ter uma visibilidade maior. Então, a gente precisa que ele também pense dessa forma. E nós vamos fazer com que ele entenda. Tem o ônus de você trabalhar, né, de você atuar na área, mas você também tem os bônus de você ser formal e atuar na área. E atuar na área. E assim, com a melhor carga possível quando se fala em termos de tributação, porque essa lei nos favoreceu muito, né, a Sim, lei de sim. salão parceiro, e assim, eh, já estamos com um grupo de estudo para ver qual que vai ser, a EB já está com um grupo lá estudando como que vai ser essa questão nas novas diretrizes da lei que vai mudar agora, né, na lei A questão tributária. da tributária, né? Isso. Para que nós Da ref- possamos saber quais serão os impactos, mas até então, no momento, eu não vejo nada melhor do que você se formalizar. E aí, poxa, um MEI paga ali, eu nem me lembro, eu acho que é R$ 82, e ele tem todas as garantias, tem todos os benefícios, e pode faturar até um limite que a gente sabe que é o limite real, que está dentro da realidade desse pessoal. Então, é interessante sim. E aí é onde eu digo para você, tem que sair da preguiça, tem que sair da questão de dizer, não, eu tenho um benefício às vezes tão irrisório, tão insignificante, e você está deixando de vir para cima, de empreender e de crescer por conta disso. Mas enfim, é só um toque que você perguntou o que eles podem fazer, na minha visão, é essa. Inicialmente isso. Thales, e sobre a associação, quais são os planos para 2025? São muitos planos, a gente Para Caicó, principalmente, né? para Caicó principalmente. A gente quer chegar com mais força em Caicó, né? Trazendo mais associados para virem sentir o benefício de ser um associado à EB, né? De poder participar de toda essa gama de benefícios que é você estar se relacionando com pessoas que têm interesses em comum com você e que têm demandas muito parecidas com as suas. Por exemplo, vou dar um exemplo agora, porque a gente acabou de segunda-feira eu vou estar no Sebrae, porque vai ter um lançamento e a gente vai montar um grupo que vai para São Paulo para um evento, um fórum. Então é um grupo de ali, vamos lançar isso a nível, o Sebrae vai lançar isso a nível estadual, certamente vai chegar até vocês. Mas vai um grupo com interesse em comum para fazer visitas técnicas dentro do salão, para participar do fórum de líderes, para estudar junto e vir assim com um monte. Quando a gente volta de um evento desse, eu sei que eu já fui em muitos, a gente volta com a cabeça assim borbulhando de ideias, de coisas para colocar em prática. E é aí exatamente onde às vezes sai aquela virada de chave, aquela ideia para fazer seu negócio rodar e ser diferente. Sem contar no network, né? Nas conexões que são feitas nesses eventos. Com certeza. Exatamente. É isso, pessoal. Eu passo a palavra para vocês finalizarem. Se tiverem algo mais a acrescentar, fiquem à vontade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder participar. Me chame mais vezes para que nós possamos debater esse e todos os assuntos referentes ao mercado da beleza. Vou para São Paulo, vou chegar com a cabeça borbulhando, cheio de ideias. Vou correr para cá, vou chamar vocês. Vamos, Daniel, agora discutir aqui e colocar ideias em práticas para o Seridó e para Caicó, que é a minha terra, que eu amo tanto e que eu desejo que seja muito próspera. Lá na capital, eu estou na capital porque meu negócio hoje é na capital, né? E a gente diz assim, é, chuva no sertão é riqueza na capital. Pra você ter uma ideia da importância do Seridó e de Caicó
o dinheiro tá aqui, é E- impressionante. O dinheiro não tá na capital, não, o dinheiro tá aqui. É tanto que quando as coisas aqui acontecem, acontecem na capital, né? Thales, e para quem está nos assistindo e quer acompanhar, quer seguir as redes sociais da associação, como é que faz? Então, vocês vão procurar a EBRN 2025, a EBRN 2025, vai ter o telefone lá para vocês entrarem em contato. A gente tem a parte administrativa da EB que manda uma mensagem aberta, não tem trava, eles vão imediatamente entrar em contato com quem houver interesse e vai passar quais são. A gente, para ser bem sincero, a gente está sendo um pouco seletivo porque a gente tem um grupo que a gente precisa ter esse grupo pensando de forma muito dentro dos critérios do associativismo. A gente não quer alguém que vá para a Hebe porque tem um desconto na taxa de maquineta de cartão, porque tem um desconto numa usina de energia. Não é bem isso. Às vezes esse desconto paga já a parcela, a mensalidade que a gente cobra. Mas o nosso objetivo mesmo é a cultura associativista, que a pessoa vá para somar e não só para usufruir. Então a gente passa sim por alguns critériozinhos de avaliação para ter esse associado. Mas a gente precisa que primeiro nos procure, né? Para que a gente possa colocar quais são esses critérios e ver se a pessoa se encaixa e aí trazer ela para dentro do grupo. Todos os grandes hoje salões de Natal participam da Hebe. Todas as pessoas, as grandes clínicas de beleza e estética participam da Hebe. Já em Caicó, tem algum É associado isso que já eu disse. A ou Hebe não? a Hebe nasceu em Natal, ainda é jovem, nasceu em 2016, e a gente teve, agora estou na quarta presidente, eu sou o quarto presidente da Hebe. Inicialmente nós tivemos José Augusto, depois foi Lireda Salão, Thaleson Salvino, e hoje sou eu, Thales, representando o Salão Parmenas Cabeleireiros, né? E aí a gente não ainda interiorizamos, digamos assim, mais para o lado oeste. Nós estamos com associados na área ali de Mossoró e na grande região, e estamos chegando agora em Caicó, né? Porque eu, na minha gestão, né, coloquei como objetivo trazer uma quantidade de associados e boa parte dela eu quero que seja do Seridó. Que bom, Como filho boa de Caicó, notícia. né? Como filho Como de filho de Caicó. Se Caicó. você Muito me bem. disser, tá, tem algum Caicó, tem alguma hoje salão em Caicó filiado à Hebe? Não, mas Mas tem tem muito que caicoense. conhece. Tá lá Egli, tá lá Thalisson, tá Thales. lá Aninha Cabeleireira, tá Parmenas, então E em todos esses breve são vamos salões ter, de Caicó. em E em breve breve vamos ter teremos aqui, mais. porque Caicó hoje tem grandes salões Crianças. muito bacanas que a gente fica até orgulhosos de falar. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar falando, o convite para fazer parte do GT da Beleza, né? Hoje atuando no setor da beleza, um pouco ainda mais de tanto, mas me dedicando 100% hoje ao GT da Beleza. E é um setor, muito promissor. É gostoso de se lidar, né? Quando a gente trata de beleza de um modo geral. Então, assim, quando você é um profissional, eu não sou cabeleireiro, né? Mas eu tive o prazer de conhecer o setor, a área da beleza através da minha esposa, que é uma profissional. Então, assim, eu acabei me apaixonando por tudo isso, né? Então, assim, quando você se dedica, quando você eh, escolhe isso aí como algo para você, não só um negócio, mas algo para você, né? Então você consegue ter uma visão muito mais ampla, né? Eu penso muito nessa questão de ajudar. Era um projeto da minha própria esposa, o Papo de Salão foi desenvolvido por ela. A ideia foi o conceito do Papo do Salão surgiu no sentido de quê? De todas as dificuldades que ela passou, não quer que esses novos passem. Ela quer dar a mão, ela quer ajudar, ela quer auxiliar, mostrando qual que é o caminho. Lógico, nós todos estamos em crescimento, né? Mas assim, Com licença, quantos anos de profissão sua esposa tem? o salão, acho que de 2012 ela abriu o salão, Então, show. A pessoa já começa aí com 2022, 10 anos de mais de 10 experiência. anos de experiência, formalizaram desde 2017, E o né? bacana é que é com essa visão, né, de transmitir o conhecimento. Exatamente. Então, o conceito do papo de salão surgiu exatamente com isso aí. Transmitir aquilo que ela não conseguiu, que ela teve que sozinha ir atrás, né? E pegar na mão daquele que quer iniciar.
sempre usando o que Thales falou, né? Sempre com essa premissa, mas dificuldade tem em todo e qualquer lugar, mas sempre com esse pensamento de auxiliar, mostrando o lado positivo do negócio. E é isso aí, gente. Estamos juntos. O Jeito da Beleza está aqui para somar e ajudar você, profissional da beleza, né? Nós temos um planejamento muito bacana para 2025, com muitos eventos, muitos workshops, muitos treinamentos. E, mais uma vez, agradecer, Karine, pela oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Eu que agradeço a participação de vocês dois, Thales, principalmente, por ter vindo lá de Natal, para estar nesse momento aqui conosco do Obrigado, InovaCast. Karine. Pessoal, sigam o Instagram da associação, @aeb2025, não é isso? A EBRN AEBRN 2025. 2025. Sigam também o @eli.caicó, né, o ecossistema local de inovação aqui de Caicó. Muito obrigada por ter nos acompanhado em mais um episódio do nosso InovaCast e até o próximo.